Fala pessoal, tudo bem? Como prometido, né, eu vou fazer primeiramente uma introdução, né, sobre Satã, né, o que significa Satã na Bíblia hebraica. Qual é o conceito, né, a etimologia da palavra Satã? Satã, ela significa opositor, acusador e adversário, tá? Então essa é a etimologia da palavra Satã. E também possui algumas referências, né, de um arquétipo do desejo humano, inclinação para o mal. A gente vai entrar em cada livro, tá? Vou fazer uma série sobre Satã, Gênesis, livro de Jó, Zacarias. Embora não tenha a palavra Satã, a gente também vai analisar o trecho de Isaías e de Ezequiel, tá? Primeiro vamos dar umas menções aqui. A gente pode ir em Isaías 45. O que o próprio Eterno, né, segundo a narrativa, diz lá no profeta Isaías, capítulo 45, verso 7. Diz assim: Eu modelo a luz e crio as trevas, eu faço a felicidade e crio a desgraça. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Em algumas traduções, que cria o mal. Ali o contexto, é claro, não está falando que ele é um ser maligno, né? Mas sim que ele está combatendo a idolatria. Inclusive esse oráculo aqui é para Ciro, né? Ciro, que era um rei politeísta. Então aqui ele quer dizer que ele que faz tudo, né? Não existe na concepção da Bíblia hebraica dois seres, né? Um Deus do bem e um Deus do mal. Isso veio pelo zoroastrismo, né? Zoroastro era um homem que crê no Deus do bem e Deus do mal, tá? Mas isso não é uma concepção da Bíblia hebraica, tá bom? Vamos para o texto de Lameque, né? O que diz lá em Lameque 3:38? Vamos lá para o texto de Lamentações, né? Lameque não, Lamentações. Desculpa, pessoal. Lamentações 3:38. Vamos procurar aqui. Depois de Jeremias. Vamos lá, Lamentações. Desculpa a demora. Capítulo 3, verso 38. Diz o quê? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Isso aqui é uma lamentação, né? Convidado para o povo reconhecer o seu pecado. Segundo a concepção do autor, tudo vem de um ser só. Só existe um poder. Na concepção dele, tudo vem através do Eterno. Também Deuteronômio 28 fala a mesma coisa. A gente vê também o exemplo de Êxodo 9, né, 12, que em algumas traduções está endurecer, né, mas é fortalecer. Ali não era um ser opressor que estava fazendo com que o faraó não obedecesse ao Eterno, e sim o próprio Eterno fortalecendo a ideia de faraó, até porque pelo fato ele já tinha dado várias oportunidades a faraó continuou a insistir, né, e não deixar o povo ir para a terra deles. O Eterno apenas fortaleceu aquilo que já estava no coração de Faraó, né? Então você não vê nenhum diabo ali fazendo com que Faraó desobedecesse, né? Era a própria vontade de Faraó. Vamos a um outro texto também. Acho que é 1 Reis 22. Um texto bem interessante, onde a narrativa diz que da parte de Deus veio um espírito. Vamos ler primeiro. 1 Reis 22, verso 23. O que diz ali? 1 Reis. Eu fui para a 2 Reis. 1 Reis 22, verso 23. Diz assim: Eis que o Senhor
pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Se fosse hoje em dia falar, é o diabo que fica mentindo, porque diabo é o pai da mentira. Olha, aqui está falando o que a narrativa? Eis que o Eterno pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. É claro, vamos analisar o contexto, né? Aqui já vai estar falando de uma profecia contra os falsos profetas, em 1 Reis 22. Aí está ali, 1 Reis 22, 5, diz assim: Diz mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Eterno. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Que ele queria saber se ele podia pelejar, se ele ia ganhar ou não, né? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esses daqui são os falsos profetas, que estavam só falando o que ele queria ouvir. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Eterno para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Eterno. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, né, no caso. Filho de Ilã, disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Ilã. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados. Ou seja, ele estava procurando profetas que falassem que ele ia ganhar. Só que ele conhecia um profeta que sabia que era da parte do Eterno, só que ele falava a verdade. Então, assim, isso aqui é uma visão, tá? Vamos ler o texto aqui que fala que é uma visão. No verso 18 diz assim, de 1 Reis 22. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Eterno. Vi o Senhor assentado no seu trono. Isso aqui é uma visão, pessoal. Isso aqui não é literal, tá? É uma visão. Então, quando fala vi, é sempre uma visão. Você nunca literaliza uma visão. Só pega a essência da palavra. Vamos ler a visão. Vi o Eterno assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Eterno: Quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Ou seja, na batalha que ele estava querendo ser consultado. Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Eterno: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Eterno: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Eterno pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Ou seja, o que está querendo dizer nessa visão? Nessa visão, que ia vir muitos profetas e iam profetizar aquilo que ele queria escutar, só que era mentira, né? Não é à toa que ele morre depois, porque ele deu ouvidos, justamente aconteceu o que ele falou, ele deu ouvidos a esses falsos profetas. Então isso daqui é uma visão, tá, pessoal? Só para deixar bem explicado, ok? Vamos para mais um texto. Vamos para Juízes também, né? 9:23. O que diz lá em Juízes? Eu nem lembro, né? Eu tenho isso daqui anotado faz tempo. Nem lembro o que está escrito. Juízes 9, verso 23. Diz assim: Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Ou seja, esse espírito, né, veio da parte do próprio Eterno. O que é esse espírito? É um vento impetuoso, é um sentimento, né, que o Eterno permitiu. Mas aqui está falando do diabo, do Satanás, do anjo caído? Não, está falando que é do próprio Eterno. Ou seja, Deus permitiu um sentimento de aversão
entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Aqui não está falando de nenhum ser do mal. E outro, é da parte do próprio Eterno, ou seja, da permissão dele, que houvesse esse sentimento entre eles. É isso que o texto está falando. O rei Saul também, 1 Samuel 16:14. Um espírito mau da parte do quem? Do diabo? Do anjo caído? Não, da parte do Eterno. Atormentou o rei Saul. Né? Você vê isso em 1 Samuel 16:14. O que está escrito lá? Tendo-se retirado de Saul o espírito do Eterno, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Ou seja, a influência do Eterno saiu dele. Mas por quê? Porque ele estava fazendo coisas erradas. Não é uma entidade que estava nele e saiu, não. Ele saiu da presença do Eterno quando ele começou a desobedecer. E da parte deste um espírito maligno, um sentimento ruim. O quê? Da permissão do próprio Eterno. Pelo tá bom, você já está teimando, então vou deixar o seu próprio coração te guiar. E ele ficou atormentado. Aqui não está falando de nenhum diabo, né? E outra, vamos ler a palavra Satã, né? Que as traduções, infelizmente, elas não trazem. Dá um exemplo aqui. Vamos voltar para 1 Reis 11. Deixa eu ver se eu anotei certo, tá, pessoal? 1 Reis 11 diz o quê? Vamos ver se não é o texto que a gente leu. 1 Reis 11:14. Levantou o Eterno contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. Aqui poderia ser um Satanás, porque no hebraico está Satã. Se tivesse Satanás aqui, as pessoas iam espiritualizar. Olha o diabo aqui atormentando, né? Atormentando Salomão. Mas aqui, esse adversário, ele já está falando quem é? O Hadad. O Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Então, quem é o Satanás aqui? É Hadad, o Edomita. Vamos para outro. Números 22, verso 22. O que diz lá em Números? Vamos para o livro de Números, capítulo 22, verso 22. Diz assim: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o mensageiro do Eterno pôs-lhe no caminho por Satanás. Aqui está adversário nas traduções, mas no hebraico está Satã. Aqui está falando de quem? Do diabo, do anjo caído? Não. De um mensageiro enviado pelo próprio Deus que se pôs como adversário de Balaão. E também as narrativas de 2 Samuel 24:1 e de 1 Crônicas 21:1. A narrativa mais antiga parece que é a de Samuel. 1 Samuel 24:1 diz o quê? Fala do censo, né? Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito... Não, 1 Samuel... Não, 2 Samuel 24, desculpa. Tornou-se a ira do Eterno a acender-se contra os israelitas, ou seja, o Eterno está virado, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, etc. e tal. Segundo a perspectiva, o autor de Samuel fala que o Eterno estava irado, né? E fala que era o próprio Eterno que incitou a Davi, né? Embora ele mesmo puna Davi depois, né? Depois do levantamento desse censo. Já segundo a narrativa de Crônicas, o narrador de Crônicas, ele tem outra ideologia. 1 Crônicas 21, verso 1 já diz assim. Vamos lá.
Então Satã se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. O que seria esse Satã? Pode ser a própria ira do Eterno. E não um diabo, um anjo caído. Aqui está falando o texto que é um anjo caído. Não, está apenas a palavra Satã. Satã não é um nome próprio, tá? É um termo, no qual a gente já explicou no começo. Então, Satã, na concepção da Bíblia hebraica, é uma oposição, tá? Alguns também argumentam que isso sofreu influência após a exília babilônica, né? Porém, a intenção do autor aqui pode estar falando da própria ira do Eterno e não de um ser, tá? Até porque a gente viu outras palavras, né? Satã ali e identificando quem eram esses satãs, né? No caso, o Edomita, né? No caso, o mensageiro do Eterno, tá bom? Então essa é só a introdução do que é Satã na Bíblia hebraica. Depois a gente entra no livro de Gênesis e assim por diante.